Eu confesso, quando eu vi o título desse filme aqui nos comentários, que vocês pediram bastante, eu pensei que vocês estavam falando de um filme específico do Alfred Hitchcock, Janela Indiscreta, que eu acho um filmaço e fiquei com muita vontade de reassistir para trazer aqui no canal. Uma hora dessas a gente vai trazer algumas obras do Hitchcock para cá. Porém, quando fui lá procurar para assistir o filme lá, Janela Secreta... Ah, não! Janela Secreta... Ah... Putz, esse é o filme, Janela Secreta, com o Johnny Depp, claro. Como poderia ter deixado passar esse filmaço, que tem uma reviravolta bem intrigante, bem interessante, e lógico que eu tive que reassistir para trazer aqui para vocês. A Janela Secreta é um thriller psicológico de 2004, estrelado por Johnny Depp e dirigido por David Cope. É baseado em uma história de Stephen King chamada Secret Window, Secret Garden, presente na coletânea Four Past Midnight, de 1990, conhecida no Brasil como 4 Depois da Meia-Noite. A trama acompanha Mort Rainey, um escritor de sucesso que está passando por um colapso pessoal. Seu casamento acabou e ele está isolado em uma cabana afastada. Sofre de insônia, bloqueio criativo e uma depressão profunda. A rotina dele é apática, quase estagnada, como se a vida estivesse em modo de espera. Tudo muda quando um homem misterioso chamado John Shooter aparece acusando Mort de plágio, afirmando que ele roubou uma história que teria escrito anos antes. Shooter exige reconhecimento e justiça, mas suas visitas começam a ficar cada vez mais perturbadoras, com ameaças veladas, eventos estranhos e uma sensação crescente de paranoia. Enquanto Mort tenta provar sua inocência, a narrativa se transforma em um jogo psicológico de gato e rato, onde realidade, memória e identidade começam a se confundir. O filme constrói uma atmosfera sufocante, isolada, com uma trilha sonora discreta e um ritmo que vai lentamente aumentando a tensão, explorando a mente fragmentada do protagonista. Sem recorrer a jumpscare exagerado, a Janela Secreta aposta no suspense psicológico, na ambiguidade e no desconforto constante. Aquele tipo de filme que faz você desconfiar de tudo e todos, inclusive do próprio personagem principal. O filme é um daqueles thrillers subestimados dos anos 2000, que muita gente ignorou na época, mas que envelheceu muito bem. Johnny Depp entrega uma atuação muito mais contida e sombria do que seus papéis excêntricos mais famosos. Aqui ele está quase um anti-Depp, introspectivo, quebrado, sujo e humano. A direção é simples, mas muito eficiente em criar claustrofobia psicológica, usando a casa, a floresta e o lago como uma extensão da mente do personagem. Stephen King sempre teve uma obsessão por escritores em colapso, né? Tem O Iluminado, Misery, e esse filme é mais um mergulho nesse tema. É aquele tipo de thriller que funciona tanto como um mistério quanto como um estudo do personagem. Esse é o tipo de suspense que a gente gosta de ver porque a gente acompanha a jornada de mente corrompida e se dissolvendo aos poucos com a dúvida, com o medo, com a paranoia, porque nós acompanhamos um personagem muito humano aqui. O personagem Mort, interpretado pelo Johnny Depp, ele é cru, mas ele também é real. Você consegue comprar aquele personagem, parece que ele está muito afundado numa depressão, por conta do bloqueio criativo, por conta da separação dele com a esposa, por conta principalmente do que fez com que esse relacionamento deles rompesse, né? Que eu vou falar mais na parte com spoilers, mas você compra de fato, tudo o que está acontecendo na vida dele. Todas as pessoas ao redor dele parece que estão conspirando contra ele. E você fica nessa sensação de tem algo de errado acontecendo ao redor dele. Tem pessoas querendo fazê-lo parecer maluco. É legal essa teoria conspiratória que o filme vai criando aos poucos. Um personagem disse que viu ele falando com alguém, daqui a pouco outra pessoa fala, não, ele estava sozinho, e vai criando esse mistério, e eu acho muito bom. Inclusive, lógico, eu não diria que é o melhor papel do Johnny Depp, eu já vi outros filmes com ele muito bons, O Inferno é muito bom, eu gosto da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Piratas do Caribe nem se fala, né, que o cara tá incrível, ele criou um personagem que quase que acompanha ele na vida real, né, é difícil você desassociar a imagem do Jack Sparrow com o Johnny Depp, né, é difícil também você imaginar outra pessoa fazendo aquele papel, só que aqui ele é um tipo de personagem que destoa bastante do que ele atua convencionalmente, mas ele ainda tem aqueles seus trejeitos, algumas expressões faciais, alguns tiques, né, maneirismos que ele tem, mas que são muito bons, que não deixam o personagem caricato. E eu acho que isso é o que vale aqui no filme. Você compra de fato que ele é um escritor que já teve o auge e agora está em decadência e não consegue crescer de novo, né? Então, para a gente falar mais sobre a reviravolta, os acontecimentos desse filme, eu preciso entrar na zona de spoilers. Caso você nunca tenha assistido esse filme, dá uma chance, vale muito a pena, é um filme muito bom, tá? Muito intrigante, gostoso de ver, passa rapidinho, tem 1h30,
sucesso, tá? Mas caso você já tenha visto e quer me acompanhar de agora em diante, eu vou contar o filme todo, de uma forma mais resumida, obviamente, mas eu quero destrinchar algumas curiosidades, final explicado, algumas coisas que talvez possam ter sido pontas soltas para você. Não vou inventar roda nem nada disso, eu vou trazer aqui para vocês minha opinião sobre o filme e sobre a história num todo, com certeza entregando bastante spoiler. O filme já começa ali com ele fazendo meio que uma tocaia na frente de um motel, desconfiado que sua esposa está com um amante. Não dá outra, né? Ele vai lá, acaba invadindo o quarto e descobre que realmente ela estava com um amante. E a coisa é meio tumultuada, a cena parece uma mistura de flashback com algo que está acontecendo, assim, né? E logo corta para ele já vivendo na cabana dele, isolado. Passam-se, se eu não me engano, uns 6 meses e ele tá ali sozinho. Sujo, desgrenhado. E uma das coisas que mais chama a atenção mesmo é tu ver o Johnny Depp, que é um símbolo de beleza, né, que a galera idolatra, o cara é lindo, não sei o que, tá aqui todo desgrenhado, com umas roupas rasgadas, um roupão de ficar em casa todo estrupiado, você quase consegue sentir o cheiro de cigarro e de catinga mesmo dele, assim, porque o cara não come bem, não dorme bem, ele só dorme, fuma, bebe, tá lá comendo Doritos no café da manhã. Cara, tá desleixadíssimo. Tem até uma senhorinha super fofa que vem ali limpar a casa pra ele. E ele parece que não quer dar ouvidos pra ela, né? Tipo, ela conversa com ele. Quer que eu faça uma coisa pro senhor comer? Ele, não quero. Que o senhor devia dar mais uma atenção ali pra essas obras que estão ali em cima da mesa. Não, isso ali é lixo. E ele também vai se auto-sabotando como escritor também, né? Ele olha pro texto no computador e fala... não é isso não, cara. Não é o que eu queria. E pula fora. E vai sempre se auto-sabotando. Aí vai lá e dorme no sofá. Ele e um cachorrinho lá, o Chico, que é um cachorrinho super velhinho, uma catarata visivelmente escancarada na cara dele. Ou seja, mais uma falta de cuidado não só dele, como o bichinho também, né? Tu vê que ele tá tipo assim, ó, tanto faz, tanto fez. Ele tá totalmente devastado. A carreira dele indo por água abaixo, a esposa traiu ele tá sozinho. Ele tá meio que numa fossa. Mas as coisas começam a ficar minimamente intrigantes quando alguém bate na porta da casa dele, na cabana onde ele tá morando. Vale ressaltar que a cabana onde ele está isolado aqui é sensacional. Para quem gosta de leitura, para quem gosta de escrever, como é o meu caso, é o tipo de retiro espiritual que a pessoa pode encontrar ali para poder ter uma vida mais tranquila, para poder escrever. Mas é muito frustrante, né, para quem trabalha com a parte criativa, com a parte escrita, ter tudo isso e ao mesmo tempo não vir o principal, que são as ideias, né? E aquilo ali é o que corrói ele, por isso que ele é todo ranzinza, todo rabugento. Aí quando batem na porta dele, um figurão, né, um cara ali com um chapéu, com um sotaque caipira, começa a abordar ele de forma agressiva, verbalmente, digamos assim, falando que ele o plagiou. E que além de ter plagiado um trecho de um livro dele, que ele escreveu lá em 96, se eu não me engano, ele ainda mudou o final, estragou o final. Aquilo ali deixou o cara muito irado. E ele é confrontado e ele fica, cara, olha, fala com o meu editor, com meus advogados, eu não tenho nada a ver com isso. Pô, fecha a porta na cara do cara e vai embora. Só que aquilo ali fica na cabeça dele. Porque o cara deixa na porta da casa, da cabana, um calhamaço de papel assim, ele pega e começa a ler. E ele realmente percebe que tem um trecho daquela obra desse cara, desse homem misterioso ali, que tem o sobrenome Shooter, que no idioma português, né, que foi dublado como Tiranella. O sobrenome do cara foi traduzido para Tiranella. Ai, cara, pra que fazer isso, cara? É muito ruim, mas tá bom. A gente vai entrar mais nessa parte, né, do personagem com o sobrenome Tiranella. Ele pega esse trecho do material do cara, lê e percebe que tem, de fato, uma cena específica igual uma outra parte que ele compara com um livro recentemente publicado por ele. E fala, não é possível isso aqui é coincidência, ou o cara que me copiou e tá, enfim. Mas ele meio que larga disso porque ele, como é um escritor que em algum momento já teve um certo sucesso, ele já passou por outros perrengues. É mencionado no filme que outros malucos já quiseram perseguir ele, aqueles fãs malucos mesmo, né? Só que aqui o negócio vai piorando cada vez que passa o filme. John Shooter, ou John Tiranella, aparece mais uma vez na casa durante o dia e o Aborda, ele tá lá encostado no carro dele, assim, esperando o Morty sair de casa. E ele fala, tá, cara, o que tu quer? O que tu quer que eu faça? Eu falo, não, eu quero que tu assuma aí, que tu me plagiou, né? Eu quero que, inclusive, você assuma isso, divulgue e termine o livro da forma certa, conserte o final que você estragou. Daí ele fala, cara, quando é que tu escreveu isso aí? Eu escrevi em 94. Não, escrevi em 96. Aí o Morty fala, então... esquece, irmão, eu publiquei isso em 94. Essa história foi publicada numa revista em 94, bem antes de você. Dele, não é possível, tu tem essa revista pra me provar?
Não, não tenho, mas eu posso pedir pro meu editor, ele me manda pelo correio, e a gente resolve isso. Então tá bom, então. Então eu vou me afastar enquanto você vai atrás dessa revista, então. Pode ser? Ele, claro. Vamos combinar assim. Acontece que o Morty, ele é um cara bem desleixado, né? Então ele não cumpre muito com essa palavra dele. E, pela demora, o John começa a cumprir suas próprias promessas. O tal do John Shooter, ou Tiranella, ele mata o Chico, que é o doguinho fofinho lá que o Morty tinha, com uma chave de fenda na cabeça. E isso deixa o nosso personagem aqui muito chocado e óbvio que ele faz o que qualquer ser humano normal faria. Vai até o centro da cidade para falar com o xerife. Mas, meus amigos, esse xerife aqui estava mais interessado em fazer crochê do que qualquer outra coisa. É um cara que deve ter uns 215 anos de idade, não tá nem aí. Pega aquela cidade super pequenininha, pacata, que, sei lá, o maior crime da cidade deve ter sido alguém roubar uma maçã na feira, assim, sabe? Um negócio, tipo, super pacato. Ele vai, denuncia, o policial faz meio que tanto faz, coisas acontecem. Ele, não acontece isso aí, o cara entrou na minha propriedade, matou o meu cachorro, nenhum desses crimes conta, invasão de propriedade, feriu um cachorro. Daí ele, mas tu tá achando que ele quer fazer alguma coisa contigo? Claro que ele quer, isso aí são ameaças, pô, é óbvio. E o cara é um bundão, não tá nem aí, pensa num policial sem vergonha, não quer fazer nada com nada, quer ficar lá jogando bingo, só pode. E o Morty fica incomodado, ele procura o parceiro dele que é o editor dele, né? Um cara grandão, fortão, que se propõe a fazer o seguinte, olha, vamos lá. Tu plagiou esse cara? Não, não plagiei. Tu tem como provar? Tenho como provar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas tocaias ali contigo, vou ficar te acompanhando na tua casa, vamos vigiar a tua casa, se esse cara aparecer de novo, ele vai ter que se ver comigo. O cara é grande, meus amigos, e o cara tem uma arma ali que ele tá pronto para usar sem medo nenhum. E assim, o Morty fica um pouquinho mais confortável. Nesse meio tempo, a ex-esposa, né, do Morty, fala que ele tá devendo um certo documento para finalizar esse divórcio. Ele tá enrolando ali uns 6 meses para assinar o divórcio e ele fica se enrolando. Cara, e a cara do personagem, que é o amante, que agora é o atual da Anne, né? Cara, que cara nojento, cara. Ele fica ali urubuzando quando tem que resolver coisa que é somente do casal, pertinente à divisão de bens. Tem uma reunião lá com os advogados, com o juiz, e o cara fica ali querendo ver a lista de itens, e ele fala, pô, tu vai ficar se metendo em um negócio meu e dela? Ah, mas a gente tá junto agora. Não quero saber. Aí ainda bem que os advogados, né, que são sensatos, falam assim, cara, sai fora, tu não pode, dentro da lei, se meter nisso aqui, é o negócio dela e dele. Ótimo. Então eles começam a ler ali a lista, só que saindo dali, o cara procura pelo Morty e fala com ele, cara, eu sei que tu não gosta de mim, eu também não quero tu na minha vida, só que preciso que tu assine esse documento, cara, pra gente poder seguir em frente, a tua esposa é tua ex-esposa, acabou, vocês não vão mais ter um futuro juntos e tal. E ele fica muito irritado, porque esse cara ele é muito folgado. Mas ele percebe uma certa familiaridade no sotaque. No sotaque desse cara. Ele pergunta de onde ele é, que coincidentemente é da mesma região do tal do John Tiranella. Aí ficam com uma conversa meio esquisita. Ok, ele volta pra cabana. Quando ele volta pra cabana, ele percebe que no caminho que ele faz sempre para ir pra cabana e pra cidade, tem um posto de combustível. Ele reencontra esse cara que é o atual, o amante da esposa dele, né? O atual dela, no caso, no posto. E ele vai lá confrontar, cara, o que tu tá querendo? Tu tá aqui nesse posto, nem faz parte da tua rota, tu tá indo lá na minha casa, por acaso? Ah, na verdade eu tava indo, tava levando ali os papéis pra te assinar o divórcio. Cara, esquece, isso é eu e minha esposa, não te mete. E o cara ainda quer dar uma de gostosão pra cima dele, vai dar um soco, erra, dá um soco no vidro do carro, machuca a mão, e o Morty fala assim, ó, cara, tu vai se ver comigo se tu voltar aqui e me incomodar, sai fora. Esse é um negócio que vai resolver eu e a minha esposa. Inclusive, tu percebe que ela estava frustrada nesse relacionamento com o Morty, talvez por conta do isolamento dele na época como escritor, né? Talvez ela se sentiu sozinha e buscou o conforto nos braços de outro cara e tal. Mas apesar dela falar que gosta desse atual namorado dela, que começou sendo amante, né? Tu não percebe uma paixão, uma coisa assim, sabe? Você percebe que, tipo, ela ainda tem um carinho pelo Morty, ela se preocupa com ele, ela liga pra ele pra saber como ele tá, se ele tá se alimentando bem, se ele tá, né, dormindo, mas ele acha que tudo é interesse. Na cabeça dele, ela tá aqui só ligando pra ver se consegue me amolecer, pra ver se eu consigo aqui assinar o divórcio e tal. E ele tá fazendo birra, sim, ele tá fazendo muita birra, que era só assinar isso aí, tchau e benção, né, se livra dessa bucha, mas não, ele quer manter isso acontecendo, porque a impressão que a gente tem, essa depressão que ele está vivendo, esses lapsos de memória que são frequentes, que vão aparecendo durante o filme, dizem muito mais sobre o problema que ele tem. Porque, além da depressão e da solidão, ele não superou esse divórcio, né? Ele não superou o término desse relacionamento. Ele não a perdoou,
não perdoa o cara, com certeza, né? Aparentemente ele carrega essa mágoa com ele, mas a impressão que dá é que enquanto ele não assinar esse documento do divórcio, ele vai manter aquilo ali. E talvez fazer com que aquilo continue acontecendo do jeito que tá, faça ele sentir algo. Qualquer coisa, mas ele tá sentindo algo. Talvez ele precise sentir aquilo que ele tá sentindo. E é bem desconfortável você acompanhar isso, porque, lógico, o cara lá é um mala sem alça, tá ali infernizando a vida, é um talarico desgraçado, mas, cara, é outro casal, acabou. O Morty chega, ele não tá mais com ela, né? Só legalmente, mas não estão mais. E eles só querem se livrar dele, sabe? Seguir a vida. E ele continua ali sendo uma espécie de parasita, né? E pelo fato dele não resolver o problema com o John Shooter lá, o Tiranella, as coisas vão escalonando, né? Quando a gente achou que o pior já tinha acontecido, que era a morte do doguinho, acontece outras coisas muito maiores. A primeira delas é a morte daquele parceiro dele, que era o editor, e de um vizinho que supostamente tinha visto ele falando com alguém, e que depois volta atrás falando, não vi ninguém, só cumprimentei ele. Os dois estão mortos, num carro. O assessor dele, ali, o editor, tá no banco de trás, degolado, e esse senhorzinho que era vizinho com a chave de fenda aqui. A gente fica, ué, mas essa chave de fenda é a mesma que estava na casa dele que foi usada para matar o Chico, o cachorrinho. O John provavelmente passou ali na casa, pegou essa ferramenta e matou os dois. E quando o Morty, né, encontra os dois mortos ali, ele passa mal e desmaia, com um choque da cena. E quando ele acorda, o John Tiranella tá ali, falando, agora sim tu tá vendo que o negócio é bem mais embaixo. Tu roubou minha ideia, tu destruiu o final do meu livro e tu não tá fazendo a tua parte do negócio. Aí tu pensa, pô, esse cara é um maluco psicopata. E como é que o Morty vai resolver isso com um policial de merda que tem nessa cidade? E agora tudo foi construído para parecer que foi ele que fez isso ali. E ele, bom, eu preciso resolver isso. Ele sai dali da cena super desesperado. Ele precisa se livrar do carro, inclusive, e ele joga o carro num desfiladeiro. Cara, essa cena é muito bizarra, porque os dois estão mortos dentro do carro, ele puxa a chave de fenda da cabeça do cara, joga no lago, e ele tenta empurrar o carro pelo penhasco, engata o relógio dele no volante, quase que ele vai junto do cara. Aí o relógio arrebenta e o carro vai. Aí cai, afunda, beleza. Um problema a menos, né? Meu Deus. Assim, tipo, sendo muito otimista, né? E a tal da revista, que segundo o assessor dele tinha sido solicitada, né, para que mandassem pelo Correios, ela chega lá no Correios, ele busca essa revista e ele procura pelo conteúdo que poderia provar pro John que ele realmente escreveu isso em 94, 2 anos antes da publicação que o John disse que fez. E quando ele abre a revista, as páginas estão rasgadas. Ele fala, o cara tá armando pra mim, não é possível. Paralelo a isso, a casa onde ele morava com a esposa pegou fogo. Ninguém morreu, mas alguém incendiou lá. E depois ele vai lá visitar a cena do crime, inclusive dá pra ver que é cena de crime mesmo. Não foi um incêndio aleatório. Alguém deu início naquele fogo. Ele começa, meu Deus, o John tá indo por um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E tá colocando a pessoa que eu amo, ou costumava amar, em risco também. Então aqui o negócio vai escalonando num nível que tu fica agoniado, a tensão só vai aumentando, e de uma forma que tu não consegue desgrudar os olhos. Acontece tudo muito rápido, só que sem ser atropelado, sabe? O negócio vai acontecendo rápido, e tudo porque ele não busca ajuda de verdade, né? Tipo, buscou ajuda na polícia, mas a polícia é incompetente. Joia, então tu busca alguém que seja competente. Não fique preso e depois de tantas evidências de que o cara é um maluco o que tá te perseguindo. Morty chega em casa, verifica se não tem ninguém lá, aparentemente não tem ninguém, tem uma cena aqui de uma construção de tensão muito boa, dele procurando, revistando, ele acha que viu alguém, mas não era ninguém, quebra um espelho sem querer achando que tinha visto o reflexo do John, enfim, o cara não tá ali. E quando ele desce, as coisas começam a se encaixar, porque aqueles lapsos de memória que o Morty estava tendo, começam a intrigar ele. No decorrer do filme tu vê o Morty falando com ele mesmo às vezes, assim, mas tipo coisas bobas, do tipo assim, que ele tá escrevendo uma história, daqui a pouco fala, essa história tá uma merda, mas tu não vê ele falando, é só a voz dele falando com ele mesmo. Aí tu pensa, bom, normal, faz parte da narrativa do filme de nos mostrar os pensamentos, né, do Morty. Só que no final das contas, depois que ele conhece o John, essas vozes param. Porque na verdade é como se essas vozes agora tivessem assumido uma identidade, que é o John Shooter, né, o John Tiranella. Agora aqui é a bomba na tua cara, né, o plot twist, a reviravolta de que John Tiranella, ou John Shooter, na verdade não existe, e é uma identidade criada pelo Morty, para poder lidar com tudo que ele vem vivenciando. Então por isso que ninguém via o tal do John,
E aqui ele... Cara, essa cena aqui é muito bem feita, porque ele tá conversando com ele mesmo, olhando no espelho, se confrontando, ele não querendo aceitar essa verdade, e a outra identidade falando, não, é verdade, não sei o quê. E aí começa... A cena é muito bem feita, porque aparece vários Johnny Depps na cena, rodando. A cena é muito bem feita, muito bem filmada, efeitos visuais aqui muito convincentes, dele interagindo com ele mesmo. Só que tu vê que em algum determinado momento, a identidade John Shooter, né, que assumiu ali, ela assume o controle. Porque nesse meio do caminho, a ex-esposa dele tá vindo ali na casa, pô, eu quero resolver isso, quero assinar, eu vou conversar com ele e tal. Ela chega ali na casa e procura por ele, e ela encontra o John, em vez de encontrar o Morty. É o Johnny Depp ainda, né? Mas ele tá usando o chapéu do John, ele assumiu, e tá escrito várias palavras nas paredes, como se tivesse arranhado com uma faca na madeira, escrito Shoot Her. O sobrenome do John era John Shooter, e ficou agora separado, Shoot Her, ou seja, atire nela, né, que era com esse intuito de matar ela. Essa é a ambição do lado sombrio do Morty, né, o John querendo terminar a obra dele, corrigir o livro dele e tomar as rédeas da vida dele, inclusive se livrar da ex-esposa, matando ela. Por isso, shoot her, atire nela. E é por isso que o estúdio de dublagem resolveu traduzir o sobrenome do cara para Tira Nela, para que no final, só nessa cena específica, o sobrenome Shooter tivesse algum significado. Shoot her. Ai, cara, é muito tosco. Eu achei tosquíssimo, mas enfim, tudo certo, né? Eu quero saber de você aí do outro lado. Você achou que foi uma sacada boa traduzir para Tira Nela? Ficou muito esquisito, gente. Mas enfim, aqui começa uma briga de gato e rato, ela tenta fugir dele, ele machuca ela, e no final das contas, quando ela tá saindo da casa para tentar fugir, ele consegue dominá-la e com uma pá, ele bate na cabeça dela, derruba ela para que ela morresse, mas quem veio atrás dela também era o cara que era o atual dela agora, bem preocupado. E quando ele chega ali, leva uma pasada e ambos são assassinados fora da cena e são enterrados no jardim, fechando o ciclo da promessa que o John tinha feito pro Morty, que era basicamente concluir a história do conto Janela Secreta, onde o personagem matava sua esposa, enterrava ela no jardim, sob a janela e acaba assim. Simples assim. Passa um tempo, a identidade nova ali que domina ele agora, você percebe que mudou, é outra personalidade. Ele resolveu botar aparelhos, usou outro óculos, o cabelo tá todo arrumadinho, todo engomadinho, tá bem esquisito, mas é porque ele simboliza, não só verbalmente, né? Ele simboliza a ordem naquele caos. O Morty era todo caótico, cabelo bagunçado, sujo, imundo, os dentes sujos, todo torto, todo cangalhado. E agora, o John não. O John, ele botou aparelho para corrigir os dentes, arrumou óculos, cabelo arrumadinho, uma roupinha mais arrumadinha. Só que depois que a mulher desapareceu lá com o cara, todo mundo na cidade acredita fortemente que ele é o responsável por isso, só que ninguém consegue provar. Até o xerife resolve ir atrás, né, vai lá na casa, entra na casa do John, que agora é John, né, e pergunta, por acaso, onde é que tá tua esposa, tem visto ela? Não, nunca mais a vi, tudo certo, tô trabalhando aqui no outro trabalho. Tu vê que ele não tá nem aí, ele nem esboça uma expressão de tipo, eu tô preocupado também. Não, ele tá focado no trabalho. E o policial fala pra ele, eu sei que tu fez alguma coisa e que tu tem parte disso. Eu vou descobrir, só não posso provar. Dele, joia, boa sorte. E o cara vai embora. E a câmera vai indo em direção à janelinha que eles tinham ali no quarto onde ele escreve, né? Vai dando um zoom, vai indo lá pra baixo e mostra o local onde ele enterrou a esposa e o amante. Aquele lugar ali virou um lugar de cultivo, né, uma plantação de milho. Milho esse que já tinha mostrado umas cenas antes na cozinha dele cheia de milho, e é o que ele vem comendo agora. Então ele literalmente está se alimentando de algo no qual os corpos, tanto de sua ex-esposa quanto do amante dela, vão fertilizando aquilo ali. Macabro, bizarro, mas excelente. Inclusive, essa cena rima com o título original do livro que inspirou esse filme, né? Que é A Janela e o Jardim. Esse é o nome original, aí que virou A Janela Secreta. Cara, que filme massa. Pô, muito massa mesmo. Por isso que eu gosto de ler os comentários de vocês, porque a gente acaba redescobrindo filmes que a gente já via no passado. O filme, eu já tinha visto ele, mas como muitos de vocês aqui já sabem, quem não é novo aqui no canal sabe, né? Então, vários filmes que eu já vi ficaram no passado, já passou da minha memória e agora eu tô resgatando outros para relembrar. Eu lembrava da reviravolta, mas eu não lembrava de como ela era tão bem feita, bem sutil.
Ela é expositiva no final, quando as coisas se revelam? Eu achei que sim. Mas é um expositivo ruim? Acho que não. Porque não é alguém falando o que aconteceu, é literalmente ele se percebendo, confrontando a versão dele ali tanto no espelho, quanto ele andando ali. Tu vê que agora tu tá vendo como ele enxerga o mundo, né? Tipo, ele tá se vendo, tá vendo a realidade de uma forma diferente. Eu achei genial essa sacada, não ficou só uma reviravolta gratuita, tipo, era ele o tempo todo. Ficou, tipo, mostrando que a mente dele estava fragmentada. Aí a gente não sabe se sempre foi assim, ou se isso foi desencadeado depois desse trauma, né? Que a gente pode chamar de trauma também, né? Da traição, a melancolia, a depressão por estar sozinho, num lugar isolado mesmo, né? Talvez aquilo tenha virado alguma chave. Talvez ele já tinha propensão para ter esse tipo de problema, mas nunca teve algo que de fato acendeu essa chama, né? Mas o filme não aborda muito sobre isso, sobre o passado dele. A gente sabe muito pouco, inclusive, sobre o passado dele. Mas esse recorte do que aconteceu durante essa separação brusca, né, dele e da ex-esposa, acredito que sim, tenha sido um reflexo para a criação de uma nova identidade para que possa agora assumir o controle, né? Alguém que de fato tenha pulso firme. A Janela Secreta funciona menos como um thriller convencional e mais um estudo sobre identidade, culpa e fragmentação psicológica. A acusação de plágio que move a trama é, na verdade, um pretexto narrativo para algo muito mais íntimo, o colapso de um homem que não consegue lidar com a própria dor. Mort Rainey não enfrenta apenas o divórcio, o bloqueio criativo ou o isolamento, ele enfrenta a dissolução de si mesmo. John Shooter surge como uma figura quase arquetípica, uma manifestação da sombra no sentido junguiano. A parte reprimida, violenta e ressentida da psique que, quando ignorada, toma forma própria. Shooter não é um vilão externo, mas uma resposta extrema ao trauma. Ele representa aquilo que Mort gostaria de fazer, mas não consegue admitir. Destruir tudo o que o feriu e se libertar das consequências morais disso. Quando o filme revela que ambos são a mesma pessoa, o plágio deixa de ser o mistério central e passa a ser apenas uma metáfora para o roubo da própria identidade. A janela do título é um símbolo recorrente dessa fronteira entre o consciente e o inconsciente. Mort observava o mundo como se estivesse separado dele, isolado na casa à beira do lago, um espaço que funciona como uma extensão de sua mente, calmo na superfície, mas profundamente perturbado embaixo. O milho que ele consome no final, em aparente tranquilidade, carrega um tom irônico. A normalidade é apenas uma máscara, enquanto o monstro já venceu. Stephen King sempre explorou escritores à beira da ruptura, mas aqui na adaptação de David Cope, opta por um final mais direto e sombrio, sugerindo que Mort não apenas perdeu o controle, mas aceitou a persona que o substituiu. No fim, A Janela Secreta não é sobre um homem acusado de plágio, é sobre um homem acusado por si mesmo, julgado pela própria consciência e finalmente absorvido pela persona que criou para sobreviver à dor. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like. Se caiu aqui de paraquedas, se inscrevam no canal, me ajuda bastante a fazer com que esse canal siga crescendo e essa comunidade venha se fortalecendo cada vez mais. Para mim é muito importante que você deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o vídeo, mas também sobre o filme. O que vocês acharam desse filme? Ele tinha muitas interpretações óbvias? Ou vocês foram pegos de surpresa com essa reviravolta? Quero saber se vocês têm outros filmes que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. A indicação de vocês, para mim, tem bastante valor. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!